Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aproveitar esse momento que estamos em pé para nós abrirmos as nossas Bíblias nesta noite especial, onde é o culto de ceia, e nós queremos nos alegrar junto com os irmãos pela grande vitória que é o sacrifício do sangue de Jesus, que nos trouxe a salvação, porque esse é o objetivo de nós estarmos reunidos na noite de hoje em ceia, é fazer memória, é um culto de memória daquilo que Deus fez por nós. A ceia tem um aspecto que aponta para o passado, porque ela nos remete à crucificação, há mais de 2000 anos, no Monte Gólgota, em Jerusalém. Mas a ceia também nos aponta para o presente, porque ela nos traz uma mensagem de que nós podemos vencer através do sacrifício de Jesus. Nós podemos ter uma vida vitoriosa através do sacrifício de Cristo. Mas a ceia também nos aponta para o futuro, porque a Bíblia diz que nós devemos celebrar a ceia até que Cristo volte. Meus irmãos, vamos ler então a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 2, vamos ler a palavra então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, nossa gratidão pela vida dos irmãos, dos membros da igreja, dos amigos de outras igrejas que estão conosco, que poderão também cear na noite de hoje, irmãos de outras denominações evangélicas, que sempre também nos visitam. Nos diz assim a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 2, vamos começar a partir do primeiro versículo. Nós vamos trazer uma mensagem relacionada aqui às mães, porque domingo é o dia das mães e sempre tem comemorações, e normalmente nos domingos de comemorações, às vezes eu trago a palavra, outras vezes são os pastores aqui da sede, provavelmente domingo será um dos pastores da sede. Então hoje eu quero abordar o assunto que envolve as mães, tendo por exemplo aqui a mãe de Samuel, Ana. Então nós vamos para a leitura da Bíblia. Houve um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Zufri, Efrateu, e esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Tomem assento, meus irmãos. A leitura bastante extensa, para que através da leitura também os irmãos vão compreendendo o que nós queremos falar, para que nós também não nos prolonguemos muito em nossa palavra, porque as horas passam. Hoje é o dia da ceia, mas é importante que a palavra seja pregada, seja explicada. Então, conforme nós vamos lendo, o povo já vai entendendo a mensagem. Mas nós queremos aqui, na noite de hoje, trazer esse assunto tão importante aos irmãos, uma vez que nessa semana nós estaremos aí, muitos filhos vão lembrar das suas mães, mas que não seja só o caso de lembrar das suas mães só nessa época festiva, porque normalmente a sociedade consumista em que nós vivemos, ela dá muita ênfase a esses dias comemorativos, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim por diante, ou o Dia da Criança. Mas o objetivo da sociedade, na maioria das vezes, é incentivar o consumismo. Mas nós, como igreja, precisamos incentivar as pessoas, a sociedade, para que esses dias são importantes. Nós também comemoramos esses dias. Os evangélicos também comemoram esses dias. Nós somos cristãos e nós comemoramos, mas nós precisamos ensinar a sociedade que esses dias precisam ser comemorados todos os dias. Todo dia é o dia da mãe, todo dia deve ser o dia dos pais, todo dia deve ser o dia da Páscoa, todo dia deve ser o dia do nascimento do Senhor Jesus. Nós precisamos todos os dias lembrar dessas datas importantes que servem como marcos em nossas vidas, conforme nós tivemos nesta manhã o nosso batismo em águas. E quando eu estava pensando que hoje a minha filha mais nova se batizou, a Rebeca, e estava pensando assim que o Bernardo veio no batismo com 5 anos, e o dia de hoje vai ficar marcado na história do Bernardo. Ele vai lembrar dos detalhes desse batismo, vão passar-se os anos, e ele vai lembrar-se do dia em que a Rebeca, sua tia, se batizou. E ele já me contou os detalhes do que aconteceu no tanque batismal, porque uma criança, ela presta realmente atenção, isso marca. Na nossa vida espiritual, também nós precisamos observar alguns fatos que marcam, e nós precisamos entender que Deus estabelece princípios para que eles fiquem marcados em nossos corações, para que eles não sejam mais esquecidos. São marcos históricos. Por exemplo, em relação a Israel, são 7 festas anuais que os judeus comemoram. Até hoje eles comemoram a saída do Egito, que é a festa da Páscoa. Até hoje eles comemoram o tempo que eles moravam nas tendas, é a festa dos tabernáculos. Até hoje eles comemoram outras e outras festas, como a festa das trombetas, a festa da expiação, a festa das trombetas e as festas das colheitas, que simbolizam a sua gratidão a Deus pela abundância das colheitas lá para a nação de Israel. Eles comemoram, são datas que precisam ficar marcadas no nosso coração. É muito importante que nós não entendamos assim, que alguns momentos da nossa vida tem que ser levado de qualquer jeito, mas nós precisamos entender que Deus quer falar conosco também através dessas datas comemorativas. Embora nós vamos comemorar todos os dias, mas nós precisamos ter esses marcos em nossas vidas. Por exemplo, o dia que você aceitou Jesus, o dia que a menina fez 15 anos
e houve ali um culto, uma oração. Eu lembro que eu dizia para as minhas filhas, porque tem uma ainda que vai fazer 15 anos, o mais importante na tua festa de 15 anos, eu sei que para adolescente é a decoração, é a comida, claro, é os amigos, mas o mais importante é a cerimônia que vai acontecer, a oração a Deus, a consagração da sua vida a Deus nesse período importante de 15 anos. E nós estamos nos aproximando agora do Dia das Mães, e a Bíblia nos fala da história de uma mãe que foi uma mãe muito determinada. O período aqui na Bíblia é o período dos juízes. O contexto aqui está no final do período dos juízes. O povo já tinha povoado ali, o povo de Israel, a terra prometida, e eles viviam no período de juízes. Mas como foi esse período dos juízes? Foi um período em que Deus levantou líderes em momentos de crise. Em momentos de crise, Deus levantou líderes no meio do povo para que julgasse o povo e para que liderasse o povo nesse momento de crise. Nós tivemos grandes juízes, como Sansão é o mais conhecido, mas nós também tivemos aqui o Samuel, que foi filho de Ana. Mas nós vimos aqui que o período era juízes, e Samuel faz justamente essa transição para o período que seria conhecido como o período da monarquia em Israel, ou o período dos reis. Até então, eles eram governados pelos juízes, e havia uma família que morava na região de Efraim, das montanhas de Efraim, e fica hoje em dia mais ou menos na divisa entre a Cisjordânia e Israel, aquela região da Jordânia e o país Israel hoje. Essa família tinha como líder ali da família o Eucana. Ele, como a sua mulher Ana era estéril, a lei judaica permitia que ele se casasse com uma outra mulher, no caso aqui a Penina. Mas essa esposa Penina, ela sempre fazia chacota da Ana, porque a Ana era estéril, e uma mulher ser estéril naqueles dias era motivo de discriminação. As pessoas literalmente discriminavam. Para muitos, uma mulher ser estéril naquela época era como se ela fosse amaldiçoada, e enfim, ela era extremamente discriminada, porque havia um grande incentivo para que o povo se multiplicasse, para que eles tivessem muitos filhos, porque eles precisavam de muita mão de obra para as guerras e também para trabalhar nas lavouras, nas plantações. Por isso que eles davam muita ênfase à fertilidade nesses períodos antigos. Mas nós vimos que Eucana, ele tentava animar a sua esposa. Para o marido não era um problema, tanto que ele disse: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Então nós vimos nesse marido uma sensibilidade muito grande. A mulher em crise, a mulher sofrendo com o problema da esterilidade, mas o marido não ficava jogando na cara dela constantemente: olha, você é estéril, você é estéril. Não, ele dizia: olha, eu para você sou melhor do que 10 filhos. E ele fazia mais, inclusive ele procurava dar a porção melhor ali da comida nas ocasiões em que eles sacrificavam para ir a Siló adorar a Deus, porque na época o local de adoração não era Jerusalém, porque esse é um período anterior ao período dos reis, anterior a Salomão. O local de adoração era em Siló, onde estava o tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel, que eles iam montando e desmontando conforme se locomoviam pelo deserto. Agora eles já estavam na sua terra definitiva, porém ainda não tinham o templo fixo. Eles ainda cultuavam a Deus, pelo menos uma vez no ano, eles tinham que ir a Siló para adorar a Deus no tabernáculo, onde estava também a arca do concerto. Eles faziam essa viagem, e na ocasião dessas festividades, sempre era reservado para Ana a porção melhor do alimento, como que se o marido quisesse dar uma solução aqui, paliativa para o problema. Olha, você está sofrendo, mas eu vou cuidar mais de você, eu vou cuidar da outra, vou cuidar dos filhos, mas eu vou dar um tratamento especial para você. Então o marido fazia de tudo, mas não resolvia o problema, porque essa solução não era definitiva, era uma solução paliativa, ou seja, poderia até amenizar a dor, mas não resolvia o problema
de Ana, o problema continuava ali, mas ela precisava que o seu problema fosse resolvido. Eucana tentava animá-la, assim como muitas vezes nós queremos animar as pessoas. Nós muitas vezes queremos animar e devemos animar as pessoas. Eu particularmente procuro sempre animar as pessoas, e nós precisamos também usar alguns mecanismos para que as pessoas se sintam bem conosco. Nas conversas, nas visitas que nós vamos fazer, nós sempre vamos procurar fazer com que as pessoas se sintam bem, até porque depois as pessoas vão dizer: poxa, que visita boa, o ambiente aqui ficou tão bom quando eu recebi essa visita, porque o ambiente não pode pesar quando nós chegamos, porque é difícil quando alguém diz assim: não, chegou tal pessoa, pesou o ambiente. Nós precisamos, quando nós chegamos em uma casa, quando nós chegamos num ambiente, nós vamos melhorar aquele ambiente, meus irmãos, porque está chegando a luz, está chegando o sal da terra, porque a igreja é luz do mundo e sal da terra. Então, eu até acho interessante a atitude do Eucana, embora não resolvia o problema, mas ele fazia boas tentativas em elevar a autoestima ali da sua esposa. E nós observamos agora aqui algumas lições de tudo isso, de toda essa história. Nós observamos aqui algumas lições. A primeira lição é a lição da dor, mas a dor, ela pode funcionar como um elemento pedagógico, porque a dor é difícil, né? A dor é difícil. Quem quer sentir dor? Quem quer sofrer? Quem quer passar por luta? Quem quer passar por provações? Quem quer passar por adversidades? Ninguém, né? Nós queremos ser sempre triunfalistas, mas é claro que para que nós alcancemos nossos objetivos, para que nós alcancemos nossos sonhos, nós vamos ter que passar por alguns caminhos, muitas vezes difíceis. Nós vamos ter que andar por caminhos que eles não são, a olhos humanos, tão agradáveis, mas aos olhos de Deus é importante passar, porque se nós passarmos por aquela situação, nós vamos mais longe. Aonde você quer chegar? Aonde você quer? Quais são os teus sonhos? Você sonha alto? Então, se os teus objetivos são altos, se os teus sonhos são altos, você tem um caminho a percorrer, você tem uma caminhada, e esse caminho nem sempre vai ser fácil, mas vai valer a pena a caminhada. Pelo teu sonho, pelo teu objetivo, vai valer a pena a tua caminhada, porque havia um sofrimento, mas esse sofrimento na vida desta mãe vai trazer grandes benefícios, não só para ela, mas para toda a nação de Israel. Então a lição da dor, ela funciona como um elemento pedagógico. Ana precisava de uma solução naquele momento, não de um paliativo. Sabe aquela situação que você enfrenta e que as pessoas tentam te animar, mas você já está cansado e você quer uma solução, você quer que o problema seja resolvido. E nós, como somos, a nossa geração é uma geração muito imediatista, é a geração que já não sabe mais esperar. A geração do passado, ela aprendeu a esperar, aprendeu a ter paciência, porque não é fácil fazer fogo no chão, né? Não era fácil fazer o fogo, até mesmo no fogão a lenha, um pouquinho demorado. Fogão a gás é bem mais fácil fazer fogo, né? Eu mesmo levo um sofrimento para fazer fogo no fogão a lenha, demoro muito, mas enfim, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que no passado as pessoas tinham mais paciência, porque não tinham tantos mecanismos como nós temos hoje. Hoje a sociedade quer tudo na hora, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: é na hora de Deus, não é na sua hora, é na hora de Deus, é na hora dele. E às vezes nós queremos para ontem as coisas, mas é na hora do Senhor. E aí Ele vai exercitar em nós a paciência que nós precisamos ter para esperar o momento certo, porque quando for no momento certo, as coisas vão acontecer da maneira de Deus, e aí vai dar certo, porque de nada adianta você achar que você está no caminho certo e lá na frente ter um problema. Agora, quando é na hora de Deus, vai dar certo até o final, meu irmão, até o final vai dar certo. Então,
a dor de Ana tinha toda uma explicação para essa dor. Ela precisava de uma solução. Ela chorava. Diz a Bíblia que ela chorava. Ana chorava. Ela chorava. Não é pecado chorar. Não é pecado você se emocionar. Não é pecado você exteriorizar as suas emoções. Não é pecado você demonstrar que você é um ser humano, que você é frágil, que você é do barro. Muito pelo contrário, quando nós aceitamos e entendemos que somos seres limitados, que precisamos um do outro, então é nessa hora que a vitória chega e nós somos abençoados. Então não é errado exteriorizar nossas emoções. Então ela chorava, mas eu não vejo na Bíblia dizendo que ela murmurava, que ela reclamava. Ela sofria, calada, chorando. Então, meus irmãos, há problemas da vida que são comuns a todas as pessoas, que são comuns, porque a Bíblia diz em Mateus 5,45: sol se levante sobre maus e bons, chuva desça sobre justos e injustos. Então a chuva, ela vem para justos e injustos, assim como o sol, ele vem para maus e bons. Porque às vezes as pessoas questionam: mas por que eu estou sofrendo? Sou tão bom, eu sou bonzinho, tenho feito a coisa certa, por que eu estou sofrendo? Vem para bons, o sofrimento vem para os bons, e também ele pode vir para os maus, porque a chuva, ela pode vir para os justos e também pode vir para os injustos, porque as pessoas confundem as coisas e acabam espiritualizando tudo. E quando alguém está enfermo, doente, alguém já começa a acusar: deve ter pecado, é porque não fez a vontade de Deus, está fora de Deus, está tratando. Irmão, eu não quero entrar no mérito dessa questão, porque não cabe a nós fazer esses julgamentos, porque simplesmente tem situações que vêm sobre nós, tem dificuldades que vêm sobre nós, e vão vir para justos e injustos. Tem situações, mas qual é a causa, qual é a origem, o porquê dessa enfermidade? Por que estou tendo que lidar com isso? Nós estamos sujeitos a lidar com enfermidades, e nós vamos ter que passar por isso. Mas tem um texto bíblico que diz, que eu já citei aqui algumas vezes: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, ou quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, as chamas não te queimarão. E nós vamos ter que passar, e Deus não vai permitir fazer pontes. Mas não seria mais cômodo construir uma ponte sobre as águas? Não, a Bíblia diz: passar pelas águas. Quando Israel estava quase chegando à terra prometida, aconteceram grandes milagres ao longo do deserto, e o povo estava diante do último obstáculo, que era o Rio Jordão, e eles poderiam passar de forma sobrenatural por sobre o Jordão, mas era necessário que os sacerdotes pusessem o pé na água. Diz a Bíblia que quando colocaram a planta dos pés nas águas do Jordão, então as águas pararam acima, e eles puderam passar o Jordão a seco. Mas foi necessário molhar o pé na água. O milagre vai acontecer, mas nós precisamos pôr o pé na água. Nós precisamos de um envolvimento maior, porque Deus tem um propósito em tudo. Nada acontece por acaso em nossa vida. Mas tem gente que espiritualiza tudo, atribui ao diabo, ao pecado, situações que são inerentes da condição humana. Nós vamos ter que lidar com algumas enfermidades. Seria bom que não tivesse, mas nós vamos ter que lidar com algumas adversidades. Mas aonde está a diferença então? Está na esperança. Está na esperança. Porque Paulo, quando foi aconselhar a igreja em Tessalônica, ele disse o seguinte: os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Havia um questionamento lá, o porquê da morte, o porquê do sofrimento. E Paulo foi dizendo: se tranquilizem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com ele nos ares. E no final, Paulo diz o seguinte: que eles precisam então confortar uns aos outros com estas palavras. Mas a igreja em Tessalônica,
ela vivia uma grande inquietação diante das incertezas sobre a vida após a morte. E Paulo então traz todas essas explicações. Ele diz: olha, os vivos serão arrebatados, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E ele disse mais: porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Ele disse: porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Então nós temos uma esperança de uma vida eterna com Cristo. Então esta é a diferença, é isso que nos faz diferente dos demais. Mas essas dificuldades vêm para os bons e para os maus. Então qual é a diferença? A diferença está na esperança, porque nós esperamos o arrebatamento da igreja, nós esperamos uma vida eterna com Cristo. Não sabemos quanto tempo vamos viver aqui, mas o tempo que vivermos, vamos viver para Deus. E após a morte, nós cremos que nos espera o céu, porque nós não somos da terra, nós somos do céu. Nós não somos daqui, nós caminhamos para o céu. Então a gente que espiritualiza tudo nessa questão, mas a Bíblia diz que nós não perdemos a nossa humanidade. A Bíblia diz sobre o próprio Cristo que ele era homem de dores, ele enfrentou dores, porque ele foi 100% homem, ele foi 100% humano, ele sofreu como nós sofremos. É por isso que Isaías 53, e o versículo 3 vai dizer que ele foi homem de dores. Então, meus irmãos, nós não perdemos a nossa humanidade. Paulo disse em 2 Coríntios 7:5, a nossa carne não teve repouso quando eles chegaram aonde? Na Macedônia. Paulo estava evangelizando nas suas viagens missionárias. Quando chega em Macedônia, ele disse que a carne não teve repouso, mas através da insistência, da persistência, da pregação de Paulo, ele entrou em Filipos e ganhou muitas almas para Jesus na cidade de Filipos, mas a sua carne não teve repouso. E quando falamos de carne, não estamos falando de espírito, estamos falando de carne, realmente corpo humano, sofrimento, privações na área da acomodação, privações na área do cansaço físico, das viagens, enfim, ou até mesmo enfermidades que ele tinha que lidar, mas ele não desistiu de pregar, de anunciar o Evangelho. A terceira lição que nós encontramos nesse texto é a lição da visão. O servo de Deus, ele pode interferir, ele pode enfrentar algumas dificuldades, ele pode entender as dificuldades como uma maneira pela qual o Senhor está aperfeiçoando. Então quem tem visão, aquele que serve a Deus, a sua visão é ampla, ele sempre vai ver um lado positivo nas coisas, ele sempre vai ver uma saída, ele sempre vai observar um escape, e Deus sempre vai mostrar uma saída àquele que ora. Ele enfrenta adversidades, ele enfrenta problemas, mas Deus sempre vai mostrar para ele uma saída, porque a visão dele é ampla, ele está enxergando já lá na frente, a visão dele não é restrita. Então muitas pessoas, diante das dificuldades, acabam mergulhando no álcool, nas drogas, e alguns recorrem até ao suicídio. Então tantas situações difíceis que as pessoas atravessam, vão para o álcool, vão para as drogas, mas aquele que tem visão, aquele que serve a Deus, ele sabe que Deus tem um propósito. No caso de Ana, ela ora e chora. A atitude de Ana foi orar e chorar. Como eu estava dizendo, não é pecado chorar, mas ela vai para a oração e também chora. Ela vai aos pés do Senhor, era estéril. Muitos já estiveram angustiados como Ana. Quem sabe você já teve uma situação semelhante como Ana, mas quem sabe você também se sentiu já ameaçado como Paulo foi ameaçado, ou então você já se sentiu desafiado como Davi, que foi desafiado pelo gigante Golias. Porque desafios nós enfrentamos
constantemente na nossa trajetória de vida. Ameaças nós também podemos enfrentar ao longo da nossa vida, e podemos também enfrentar angústias como essa de Ana, em que ela não podia fazer absolutamente nada, em que o seu marido fazia de tudo para acalmá-la, para agradá-la, mas não resolvia o problema, então ela ficava angustiada. A lição da visão: nós precisamos ter uma visão ampla para entender que atrás da nuvem escura nós temos um Deus que está à nossa disposição para nos abençoar. Em quarto lugar, a lição da esperança. O que nos diferencia dos demais é a esperança, conforme nós falamos, porque olha a palavra do sacerdote Eli para Ana. Num primeiro momento, Ana estava lá no tabernáculo, em Siló, no local de adoração. Ela estava ali falando com Deus, fazendo os seus pedidos, mas não saíam palavras, de modo que Eli até pensou que ela poderia estar embriagada, porque ela apenas mexia os lábios. Mas Deus ouvia a oração, Deus conhecia a angústia daquela mulher, porque era oração espontânea, não era uma oração mecânica, não era uma oração forçada, mas era uma oração que brotava do mais profundo do seu ser. E essa é a oração que Deus ouve, a oração de uma mãe angustiada. O próprio sacerdote Eli, talvez com pouca visão espiritual, não percebeu o que estava acontecendo com Ana. Você pode muitas vezes ser confundido, meu irmão. As pessoas podem fazer um entendimento errôneo acerca da sua pessoa, um julgamento precipitado. Quantas vezes que fizeram julgamentos precipitados em relação a você, porque julgaram você pela aparência. O sacerdote aqui se enganou, achou que ela estava embriagada, mas ela não estava. E ela então abriu seu coração ao homem de Deus, e o homem de Deus falou uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Ele pronunciou, ele não fez um longo discurso, porque às vezes nós estamos com um problema, e alguém tenta nos ajudar, mas faz um discurso tão grande, que a gente sai mais atribulado ainda. A gente já está ali numa situação complicada, aí vai pedir o conselho, e o discurso é tão demorado, que a gente diz: não, chega, para, porque eu estou ficando mais nervoso ainda, ou nervosa. Mas o sacerdote aqui foi muito sábio, foram poucas palavras, simplesmente ele disse: vai em paz, vai em paz. Vamos estar de pé. Eu começo a lembrar dos discursos dos amigos de Jó, que fizeram longos discursos teológicos em relação ao problema de Jó. Olha, Jó, quem sabe o teu tataravô pecou, e você está pagando pelo pecado do seu tataravô. E vários discursos teológicos, dias e dias. Nada disso resolveu o problema de Jó, não resolveu. Mas o problema de Jó foi resolvido quando ele reconhece a grandeza de Deus e diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é soberano, eu sei que a glória é para Ele, eu sei que Ele está no comando, eu sei que Ele está no controle. E a partir desse momento Jó recebe tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro na sua vida. E o sacerdote aqui poderia fazer um longo discurso, mas ele vai direto ao ponto, ele é cirúrgico em suas palavras, e ele diz simplesmente: vá em paz. E resolve o problema. O problema é que a porção melhor da comida não resolveu. O problema é que as palavras encorajadoras do Elcana não resolveu. Mas a palavra do homem de Deus: vá em paz, resolveu o problema. Você precisa ir até o homem de Deus. Você precisa ir até pessoas de Deus quando você está com um problema. Mas procure homens e mulheres de Deus. Não procure alguém que vai pôr gasolina na fogueira. Não procure alguém que vai incendiar mais ainda. Não procure alguém que vai causar mais dor no seu coração ainda.
mas procure homens e mulheres de Deus. Deus vai te dirigir até o homem de Deus. Não vai ser um discurso longo, simples palavras, mas palavras de Deus. Ana ora e chora, lição da esperança. O semblante mudou na hora. O problema de Ana não era a comida melhor, não ia resolver. O Cana até foi gentil: olha, eu sou melhor que 10 filhos. Mas o que resolveria o problema era a palavra do homem de Deus. O semblante mudou, apenas uma palavra. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra apenas. Uma palavra apenas. De uma palavra apenas. Muitas vezes, irmão, você conta os teus problemas para todo mundo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa questão aí. Nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo é sua amiga. Então vá para o teu quarto mesmo, dobra o teu joelho, ora e fala direto com Deus. Faz o que a Bíblia orienta. Faz a oração do Pai Nosso, a orientação do... Vai para o quarto, né? Vai para o quarto lá, o teu quarto de oração, o teu quarto de guerra, o teu a sós, o teu particular com Deus. Tem o teu momento a sós com Deus. As pessoas às vezes podem fazer julgamento em relação a alguém, porque não vê orar, mas quem disse que tem que ficar orando em público sempre? E quem disse que tem que estar orando sempre em voz alta, para todos saber que ora? Eu não preciso mostrar que eu oro, mas eu posso ter os meus momentos em particular com Deus. Hoje eu vi o testemunho de um pastor que ele disse: todo dia eu faço um devocional, pelo menos 20 minutos, mas eu faço. E quando não dá tempo, eu faço no carro. Às vezes não dá tempo, eu estou andando sozinho de carro, mas estou orando, falando com Deus ali, cantando, né? Se for fechar o olho, daí para o carro, ora, fala com Deus ali, e Deus o ouve. Ninguém viu, mas Deus estava ali com ele, Deus ouviu. Então vai para o teu quarto de guerra, fala com Deus. Ou então, meu irmão, procura um homem de Deus, mulher de Deus. Tem gente que tem esse hábito de contar os seus problemas para todo mundo, né? Então, nem todos são de confiança, mas ainda tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus, ainda tem pessoas que são extremamente usadas por Deus, que vão entregar a palavra certa ao seu coração. Agora, profeta de Araque está cheio, e tem muitos, mas que você tenha visão de Deus, para identificar aonde é Deus e aonde não é Deus. Em quinto lugar, nós vimos aqui a lição da fidelidade. A lição da fidelidade. Porque deu resultado o voto que Ana fez. Porque ela fez um voto a Deus que ela iria entregar o menino para o reino, para a casa de Deus, para o templo, segundo Samuel 1:11. E nasce o menino, ela acaba engravidando e vem Samuel. O nome Samuel quer dizer ouvido por Deus. Não existe uma unanimidade sobre o significado do nome Samuel, mas normalmente se acredita e quer dizer ouvido por Deus. Então nasce Samuel, e Samuel é entregue agora para o serviço de Deus. Mas ela não queria um filho, ela queria um filho, queria gerar, mas ela abre mão do filho para entregar para Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda, porque ela tinha prazer em gerar um filho para a obra de Deus, para o reino de Deus. Só que ela só entrega esse filho para o serviço do templo, lá para ir para Siló, para ir para o tabernáculo, porque na época não era o templo, era o tabernáculo, para ajudar ali o sacerdote Eli. Ela só envia o Samuel depois de amamentar, porque essa mãe era uma mãe extremamente responsável. Essa mãe era uma mãe extremamente dedicada. Ana era uma mulher de Deus. Então eu vejo aqui a importância de cumprir o voto. Quer dizer, ela fez um voto, cumpriu, mas ela disse: eu vou amamentar primeiro e depois eu levo o meu filho. A importância do leite materno. Os psicólogos dizem que os primeiros traços psíquicos, eles são transmitidos à criança na amamentação. Esse contato da criança com a mãe na amamentação
é quando os primeiros traços psíquicos são transmitidos à criança através da mãe. Então Samuel foi para o tabernáculo, ele foi para o serviço do Senhor. Essa mãe entregou o filho, mas esse filho, ele tinha traços da sua mãe, ele tinha algo da sua mãe. É claro que era filho, foi gerado no útero, mas ele foi amamentado por Ana. Então, meus irmãos, na vida espiritual, isso quer dizer, meus irmãos, a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus com alimentos sadios, a importância de nós termos o alimento correto, porque o leite materno, ele tem tudo que uma criança precisa naquele momento. Ali tem os antibióticos que vão evitar bactérias, vírus. Ali no leite materno vai ajudar com que a criança aumente também a sua imunidade. Tem tudo ali, espiritualmente falando. Deus tem o melhor para você, mas você precisa estar próximo de Deus e das pessoas certas, próximo de homens e mulheres de Deus. Então a mensagem nesta noite, meu irmão, é essa, mas Deus tem nos incomodado nessa questão, sobre as influências que você pode estar sofrendo. Quais as influências que você pode estar sofrendo? As influências que você sofre são boas, são positivas, ou são influências más? Até que ponto você amadureceu já na sua fé espiritual, para distinguir e ter visão, para saber quando é Deus que está trabalhando, ou quando não é Deus? Então, meus irmãos, é noite de nós refletirmos sobre essas questões. E em sexto lugar, nós observamos a bondade de Deus, a lição da bondade de Deus. Sabe por quê? Ana deu um filho, e sabe quantos filhos mais Ana ganhou? Mais 5. Então ela deu Samuel, ela era estéril, ela orou, pediu a Deus um filho, Deus deu Samuel, ela entregou para a obra de Deus, mas o Senhor concedeu mais 5 filhos. Isso quer dizer, quando somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa muito mais do que nós pedimos. Deus nos alcança além do que nós pedimos, conforme diz Filipenses 3:20, Deus recompensa nós pela nossa fidelidade, além do que nós pedimos. Ela pediu 1 e ganhou 5, mas essa mãe foi fiel. Aleluia. E nós vamos encerrar falando da lição da vontade de Deus. Para encerrar, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Era no tempo de Deus. Tem coisas que pedimos, mas que não é o melhor para nós, e Deus não dá, porque Ele sabe o que é o melhor para nós.